Boa noite, pessoas. Muito agradecido por estarem aqui, por virem e estarem nessa noite para compartilhar um pouquinho de tudo que a gente vai prosear e conversar. Eu, antes de tudo, quero, assim, dar as boas-vindas, mas também agradecer, não só vocês que estão aqui, mas também a equipe que faz com que esse grupo de estudos que se inicia hoje possa acontecer. Na verdade, esse grupo de estudos, faz parte do NEC, que é o projeto que eu coordeno aqui, que é o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, e que a gente tem feito, assim, brincado com algumas coisas. E dentre uma das ações é esse grupo de estudos, que a gente vai começar hoje, se encontrando uma vez por mês, onde a cada mês tem uma provocação, tem um provocador, uma provocadora que vem aqui trazer um pouquinho do que tem feito, do que tem pensado, para que a gente possa prosear e possa conversar e possa discutir sobre esse trânsito das mediações tecnológicas, as plataformas que já existiam e que foram surgindo. Eu acho que com o isolamento social, com a pandemia, deu um boom, né, para a gente pensar sobre todas essas questões, inclusive no cruzamento, né, com a criação artística, com a criação pedagógica. Então, eu queria mais agradecer a equipe, porque o NEC é uma equipe, nós somos uma equipe, e assim, é uma equipe, eu ia falar foda, mas vou falar foda mesmo, porque ela é foda. Estou com pessoas, assim, maravilhosas, e eu queria ressaltar uma coisa muito importante, eu estou com pessoas egressas e pessoas estudantes do curso, e eu acho isso muito importante. Porque então tem pessoas que estão cursando a licenciatura em teatro e pessoas que acabaram de se formar e que estão também no projeto fazendo essa ponte, que eu acho que é fundamental quando a gente sai da universidade, né? O que fazer, o que acontecer, mas que colaram junto para a gente fazer, brincar com todas as coisas que a gente tem aprontado. Então eu quero agradecer ao Guilherme Laina, a Júlia Bicudo, a Tatiane Miller, a Milena, que é a nossa residente em gestão cultural, a Natália Mendes e a Débora Correia. Agradecer a todo o carinho, toda a dedicação e tudo que a gente tem passado, umas madrugadas assim, acordado, gravando, voltando, fazendo projeto, indo lá na Rádio Way, na TV Way, enfim, tentando perceber o que a gente vai tecendo por aí. E eu queria também fazer um agradecimento ao Dunas. O Dunas é a produtora que colocou a gente nessa história e que a gente também vem, né? Que é fora da universidade, mas é uma produtora daqui de Maringá, que topou de compartilhar as loucuras que a gente tem feito. E que eu acho isso muito importante, né? De também estar mobilizando, para além da universidade, outras pessoas. Posto tudo isso, eu já queria, então, começar a nossa prosinha. A ideia é uma prosa mesmo, que a gente converse. Eu vou falar do nosso convidado daqui a pouco. Claro que ele vai trazer tantas outras provocações, mas é que depois a gente possa prosear a partir do que ele trouxe, mas também do que a gente tem para contribuir, do que a gente tem feito, pesquisado. A gente tem aqui uma gama de pessoas, né, e de experiências tão diversas. Eu acho que esse mosaico é muito interessante. E o nosso primeiro convidado, que eu ainda não encontrei presencialmente, Rael, eu ainda não encontrei o Rodrigo, nós somos professores da mesma universidade, mas a gente não se encontrou ainda presencialmente, mas faremos isso. Rodrigo Contígio. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Primeiramente, é um prazer tê-lo conosco. Agradecido por aceitar o convite, ser o primeiro dessa jornada que vai acontecer, né, nos próximos meses. Eu, geralmente, Rodrigo, eu não apresento ninguém. Eu, na verdade, convido as pessoas a se apresentarem, porque eu acho que cada um pode falar ou fala do lugar que gostaria, né? Do que quer dizer, a partir dessas pessoas aqui, o que você gostaria de falar de você para elas. Então, fique completamente à vontade para partilhar o que você deseja, e aí eu já provoco, além de saber um pouquinho das trilhas, dos percursos do Rodrigo Contígio, o que o Rodrigo tem feito nessa seara da mediação tecnológica, das plataformas de trabalho. Eu já lanço isso para jogar a bola para ti. Bom, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, André, é um prazer estar aqui com vocês no NEC, porque é um projeto
ser o primeiro, assim, uma grande honra, né, de estar no Núcleo de Estudos de Criação Cênico-Visual. E o André é uma das primeiras pessoas que eu conheci, porque assim que eu cheguei em Maringá, fiz parte do Mostras Cenas à Distância, e aí a gente teve as primeiras reuniões online, que é uma das primeiras pessoas que eu conheci, mas a gente ainda não se encontrou presencialmente. A gente ainda não teve essa oportunidade de se ver. Então, muito bacana estar aqui com vocês, mesmo que mediado pela tecnologia, mas muito bacana. E o Rael presente aqui, Rael, que também a gente foi vizinho, eu me mudei durante a pandemia no mesmo prédio que ele morava, e aí a gente começou a costurar ideias, projetos, e hoje a gente tem um projeto junto bem legal, que junta 2 projetos de extensão da UEM, que é o Cine UEM e a Orquestra de Câmara da UEM. Se você me permitir, Rodrigo, se você me permitir uma brechinha, eu quero também. Eu ia fazer o agradecimento no final, mas já que você puxou o Rael, eu vou precisar fazer esse agradecimento agora, se você me permitir. Agradecimento ao Rael, enquanto colega de departamento e também diretor de cultura, no finalzinho da gestão dele enquanto diretor de cultura, por estar aqui. Eu também tenho que agradecer imensamente colegas que estão aqui, como a Fernanda, como o Wagner. O Wagner, eu não sei se eu estou vendo mais alguém, mas os dois, não é? Então, agradecido demais por estarem aqui, são colegas da licenciatura de teatro, e Roberta Ninin, que é coordenadora, que é uma amiga imensa, mas é coordenadora, está coordenadora da licenciatura de teatro da Unespar. Então, assim, agradecido e agradecer cada estudante que aqui está. Não sei se temos só estudantes da licenciatura de teatro ou de outros cursos, ou pessoas externas ao UEM, então, egressas também. Então, assim, agradecer imensamente. Obrigado, Rodrigo. Agradeço também a presença de todas, todes e todos. Eu estou vendo aqui alunos da comunicação e multimeios, muito legal aqui. Essas trocas, né? Porque eu acho que a coisa mais bacana da universidade são esses espaços de troca, né? São essas possibilidades da gente produzir saberes interdisciplinares, assim, produzir trabalhos interdisciplinares. E o que eu mais gosto é trabalhar de maneira conjunta, né? Porque eu acho que é onde tem as trocas. E aí você pediu para eu me apresentar, né, André? É difícil, porque meu percurso é todo cheio de curvas. Eu comecei na dança, na verdade. Então, por isso que é um prazer enorme estar aqui com vocês, um grupo que investiga essa criação cênico-visual, porque eu comecei na dança contemporânea. Há muito tempo atrás, ainda quando eu estava na graduação, eu era VJ de balada, no momento que estava começando esse lugar do VJ, e aí eu conhecia muita gente, eu gostava de dança, teatro, sempre fui apaixonado, fiz teatro, e aí eu conheci um pessoal da dança, comecei a experimentar umas coisas de videodança, porque eu gostava de gravar movimentos para projetar na noite, e eu gostava de produzir esses materiais autorais. Então, eu partia de gravações de corpo em movimento e pedaços de corpos em movimento para projetar e manipular em tempo real. E aí, nessa aproximação com pessoas da dança, surgiu um convite para integrar um grupo de dança que chamava Núcleo Artérias, que era um grupo derivado de São Paulo, ali, a Adriana Greck, que dirigia, que era da Companhia Nova Dança, e ela desmanchou a Companhia Nova Dança 2 e montou o Núcleo Artérias. E aí eu tinha uma amiga que dançava no Artérias, ela construiu essa ponte, eu fui conhecer, nem sabia direito quem que era, Nova Dança, tal, e levei o trabalho que eu fazia. A Adriana gostou e resolveu trazer isso para a cena, essas experimentações em tempo real da imagem, de manipular a imagem em tempo real na cena. E deu certo. Eu fiquei 7 anos com esse grupo, e a partir dessa troca com esse grupo, das apresentações que a gente fez e tal, isso começou a abrir muitas portas no meio da dança. Aí eu comecei a ser convidado para trabalhar com o pessoal da dança, e trabalhei com a Vera Sala, fiz coisas com o Cena 11, fiz algumas experimentações, fiz um trabalho com a Morena Nascimento, e aí começou a acontecer, assim, Só que não era só a dança para mim ali, eu sempre gostava dessas experimentações da imagem e movimento. Eu comecei a entender que o meu lugar ali
não era eu estava em diálogo com a dança, mas meu lugar era da experimentação da imagem, era a imagem em movimento, onde essa imagem em movimento habita, mas essa imagem em movimento no campo da experimentação. E aí isso me levou a fazer mestrado, isso me levou a fazer doutorado, essas investigações da imagem em cena, da imagem como acontecimento, e aí fui descobrir na história do cinema todo um campo de experimentações, né, dessa aproximação da performance com a imagem em movimento, e aí eu fiz uma investigação no mestrado, doutorado, que me levou para o meio acadêmico. Então, eu sou um pouco disso tudo. Assim, quando me perguntam assim, o que você é? Eu costumo falar, olha, eu sou artista, professor, pesquisador, assim, porque eu não consigo me definir como uma coisa só. Não me vejo como professor, só como professor, e não me vejo só como artista. Eu acho que essas coisas se complementam. Ser professor e artista, elas se retroalimentam, né? Então, as experimentações que eu faço, eu trago para a academia, escrevo sobre, tento promover uma reflexão sobre essas experimentações, e muita troca com aluno também, e a academia retroalimenta meu trabalho como artista. Então, eu acho que não dá para descolar uma coisa da outra. Ao ponto que eu comecei a fazer um trabalho, eu tenho um coletivo com o Sérgio Basbaum e o Dino Vicente, que chama A Cinema, que é de cinema experimental, de projeção de imagem, que dialoga com alguns movimentos do cinema experimental dos anos 60 e 70, e a gente começou a fazer o A Cineminha, que é o cinema experimental para crianças, porque a gente falou, bom, se o público de cinema experimental é um público mais restrito, a gente precisa fazer uma formação de público, né? Então a gente começou a fazer o A Cineminha, que é esse cinema experimental para crianças, que é uma espécie de oficina performance, e por incrível que pareça, ele começou a ter muito mais convite para ser apresentado que o próprio A Cinema. E aí abriu um campo também, assim, nesse lugar da educação, né? De aproximar mais ainda as experimentações do campo da educação, do campo, ao ponto que eu comecei mais recentemente, comecei a desenvolver alguns trabalhos como curador também. Eu criei uma sala para a exposição do Tim Burton, que rolou em 2019 em Brasília, e depois agora na Oca, e fiz uma exposição também sobre Alice, chama As Aventuras de Alice, que está no Farol Santander, sobre Alice no País das Maravilhas, fiz pesquisa e curadoria. Então tem muito esse lugar de trazer algo, e junto com esse algo, todo o universo que vai colocar o espectador, vai situar o espectador onde aquilo se encaixa. Então, tanto essa sala do Monstros Incompreendidos, né, para a exposição A Beleza Sombria dos Monstros, do Tim Burton, quanto da Alice, faz uma investigação no campo da imagem em movimento, do pré-cinema. O Tim Burton e a Alice, eu criei algumas maquininhas de pré-cinema, que é quando a imagem acontece ali diante do público e tudo mais, de maneira performativa, e também no pós-cinema, que são imagens que estão ali que são imagens em acontecimento, diferente do cinema mais tradicional, que o filme está gravado, está filmado, montado, que você assiste, qualquer sala de cinema que você for ver, você vai ver o mesmo filme. E uma imagem como acontecimento, não, ela pode acontecer de algumas maneiras, né? Ela está permeada pelo risco, pelo acaso, pela performatividade que está inserida nela, enfim. Então é mais ou menos essa trajetória, assim. E aí eu te fiz uma outra provocação, né? Do que você hoje tem, quando você fala que você é um artista, né? Pesquisador, educador, inclusive nós das artes da cena, a gente tem batido muito nisso também, no curso também. Essa junção, essa tríade que não se separa, enquanto artista, educador e pesquisador. O que hoje, porque eu sei que você também tem projeto de pesquisa, tem vários projetos também de extensão, várias atividades que você tem feito na universidade e fora, algumas que você já trouxe. O que hoje, inclusive nós estamos num projeto de mestrado juntos também, né? Eu e Israel. O que hoje
você tem, né, outros projetos que você tem desenvolvido nesse campo da imagem e movimento, e eu queria pensar nisso com você sobre a questão da formação. E talvez estender até uma outra provocação, que é nesse contexto de Maringá. Porque eu acho que o contexto de Maringá, ele ainda não descobriu essa parte dessa produção audiovisual do cinema. Eu acho que existem coisas esporádicas, mas eu acho que existe um potencial muito grande, mas não só no campo da produção, no campo da formação, né? Essa ideia da formação e da produção acontecendo conjuntamente. Quando eu digo formação, não só de profissionais, mas isso que você falou da formação de público e também de futuras pessoas que possam vir a querer. Esse acesso desde a mais tenra idade, né? Desde pequeno, com esses outros mecanismos de produção. Aí eu queria que, enfim, se você pudesse falar um pouquinho. Super. Então, está sendo uma grande descoberta, Maringá. Não sabia. A cidade, ela pulsa a cultura. Assim, eu tenho percebido que tem muita coisa acontecendo interessante, muitos alunos produzindo coisas interessantes. Existe uma coisa ali latente, que você fala, falta pouco assim para uma coisa estourar e ter uma visibilidade. Porque tem muita gente bacana na cidade, né, produzindo coisas. E com os projetos de extensão, eu montei o Cine UEM. Na verdade, eu entrei na UEM um pouco antes da pandemia, montei o Cine UEM, que era para ser um cineclube, que foi uma solicitação do curso. Falei, o curso não tem um cineclube, você não quer montar um cineclube? Você, como professor de cinema, você não quer 12 disciplinas de cinema e audiovisual, você não quer montar um cineclube? Falei, ótimo, legal, incrível, vamos fazer. Só que veio a pandemia, e aí a gente não podia se encontrar. E eu com um projeto de extensão na mão, sem poder executar aquilo que o projeto estava propondo, que era encontros semanais para assistir e discutir um filme. E aí resolvi fazer esse filme, desse projeto, encontros com diretores e diretoras por live. Estava pipocando as lives, eu nem sabia direito o que era live, todo mundo fazendo live, participei de algumas e falei, isso aqui é legal, acho que é um jeito de produzir um conhecimento, né, através das lives. E aí eu fiz uma parceria com o curso de comunicação, eu sou do curso de comunicação e multimeios aqui, fiz uma parceria com o curso de comunicação e multimeios da PUC, tenho amigos que dão aula lá, para a gente, em cada live, ter sempre um professor da UEM e um professor da PUC, participando junto com um realizador. E aí, eram lives que aconteciam mensalmente, e a gente deu tão certo que a gente fez 3 temporadas, até o Rael participou de uma delas, com o Fernando Velasquez, que é um artista uruguaio que trabalha com cinema expandido e tudo mais, e a gente deu tão certo que foram 3 temporadas, e a gente está organizando uma publicação da primeira temporada. A gente transcreveu trechos das lives e convidamos professores para escreverem artigos que se relacionavam com o filme. E aí, a grande maioria, a gente teve uma adesão muito bacana, a grande maioria topou. Em breve vai sair a primeira temporada de um livro que vai se chamar Cineclubismo à Distância, Descentramentos do Cinema Contemporâneo Brasileiro, que pode parecer um paradoxo, né? Cineclubismo é uma atividade onde todos se juntam para ver um filme, e a gente fez, então, um cineclubismo à distância. Então, eu comecei a perceber esse potencial de juntar o conhecimento com a educação, e também, agora que a gente começou a voltar para o presencial, nas conversas que eu tive com o Rael durante a pandemia, nasceu o Cine Concerto. A gente, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, a gente resolveu fazer um cineconcerto com um filme Limite, que é um filme do Mário Peixoto, um filme de 1931, considerado um único filme modernista brasileiro e o primeiro filme experimental brasileiro, filmado no litoral do Rio de Janeiro, em Mangaratiba, e que 2 horas de duração, onde ele vai organizando situações episódicas, sempre numa situação limítrofe, sempre à beira de um limite. E aí, em parceria com o Rael e a cachorrinha dele, que acompanhou tudo de perto, a gente fez essa apresentação que foi incrível. E no final a gente fazia uma conversa sobre o filme,
sobre as músicas tocadas pela orquestra de câmara, o Rael fazendo a regência. E então é muito bacana a gente poder, no âmbito da universidade, criar projetos no qual a gente traz ali algumas experimentações, se debruça sobre alguns filmes interessantes e também promove um bate-papo, conversas sobre esses filmes. E a gente vai apresentar agora o Cineconcerto Modernista no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 2 e 3 de setembro, que foi um projeto que deu tão certo que a gente saiu da universidade para transitar por outros lugares. Aí a gente está levando alguns alunos da orquestra, alguns alunos do CineUEM, para ter essa experiência de estar num projeto, numa instituição, dentro de um âmbito profissional ali, apresentando esse projeto. Então, é muito legal da gente ver essas possibilidades, né? É um projeto que nasce no âmbito da universidade, mas começa a dar tão certo, a gente documentou também, junto com o CineUEM, que é uma equipe incrível, que a gente está... Já passaram muitas pessoas bacanas, né? Porque os alunos vão se formando. A gente começou, estamos há 2 anos com esse projeto de extensão. Então, cada turma contribui de uma determinada maneira que faz com que o CineUEM consiga ter esses alcances, e agora em parceria com a Orquestra de Câmara, alcances muito maiores, né? Então a gente documentou, filmamos, montamos um teaser dentro do CineUEM para mandar para os lugares, para a gente conseguir fazer com que o projeto aconteça. E agora a gente vai ter um novo projeto, tive uma reunião com o Rael hoje, que a gente estava terminando de amarrar, que é fazer a trilha do filme Psicose, do Hitchcock, fazer ao vivo. E o filme, ele é baseado num livro, né, do Robert Bloch, que é esse livro aqui, que aí eu estou lendo. Então, é um grande prazer, porque à medida que você se envolve num projeto, você vai descobrindo mundos, né, que estão atrás daquele projeto, e é um belo pretexto para a gente parar de fazer outras coisas e mergulhar nesse lugar, e estudar um pouco o filme e se debruçar no filme, que eu acho que esse é o grande barato dos projetos, né? No limite, eu reli um monte de coisa que fazia tempo que eu não lia, e é isso, vamos esfaquear o povo. Você sabe, ó, eu vou passar para o pessoal depois, porque para a gente conversando. Mas eu só quero pontuar uma coisa. Inclusive, Rael vai estar aqui com a gente, não agora no grupo de estudos de setembro, mas de outubro, trazendo também o grupo de pesquisa dele, de estudos. Eu acho que o mais legal disso, e eu acho que tendo muito estudante aqui também egresso, é como a gente vai fazendo as parcerias. E como a gente, sobretudo do campo das artes, ou que faz produção artística, a gente precisa se envolver e se enlaçar para também se fortalecer. Porque eu sempre falo que uma andorinha sozinha não faz verão. Veja aqui, tem comunicação multimeios, tem um projeto que tem a música, e eu já estou querendo saber como que a gente vai interagir o pessoal das artes da cena nessa história também, porque a gente precisa interagir e a gente precisa criar essas intersecções. A ideia do NEC é um pouco isso, é fazer intersecções, e por isso também o convite, seja do Rael, do Rodrigo, para estarem aqui com outras pessoas que virão. É como a gente voa para fora também da universidade, eu acho que isso é fundamental. Como que a gente produz na universidade, eu acho que aqui tem uma possibilidade, é um exemplo de como também pode sair, precisa vazar, precisa ir para outros lugares. E isso é muito legal. A suruba estética. Eu gostei da suruba estética. É o forfé do conteúdo e da forma. Mas antes de passar para o povo, eu tenho uma provocação. Vou fazer uma coisa meio assim, não sei se cabeção, mas perguntar uma coisinha que é o seguinte. Você sabe que nós, das artes da cena, e Roberta está aqui para não mentir, Wagner também, Fernanda, Milena também, os egressos. Tem um negócio do teatro e da dança, eu venho dos dois. Roberta também, a gente tem experiência, né, na formação com dança. Na verdade, eu comecei fazendo dança, depois eu migrei para o teatro. Que tem uma coisa de um certo fetiche da presença, né? Esse lugar do ao vivo, que constitui a natureza. Nem gosto muito disso, de falar da natureza, mas o que constitui o que nós fazemos é esse lugar da presença, do ao vivo, eu cuspindo na plateia, sentindo o calor, o suor. É lógico que se a gente for pegar na história da produção artística contemporânea, já há muitas décadas tem artista desenvolvendo atividades, né,
com várias plataformas de trabalho, seja nomes, né? Seja a videoarte, vídeo performance, foto performance, videodança, tem vários nomes, que já vem testando esses outros formatos híbridos ou pensando nessas outras plataformas. Curioso que com a pandemia revelou-se, ou fomos obrigados por essa revelação do desgoverno, a falar, gente, nós vamos ter que se resolver nessa história. E nós, do teatro e da dança, certamente da música também, imagino que vocês, entramos na história do ensino híbrido, do ensino remoto. Isso me fez pensar muitas coisas depois dessa vivência. Não só do que eu já tinha tido experiência com essas outras plataformas, mas, sobretudo, pensar esse lugar um tanto idílico e construído do ao vivo, como quase intocado, sabe? Como se fosse teatro ou dança, aquilo somente que se dá no ao vivo. E foi a partir daí que eu fiquei pensando, e por isso que eu jogo a pergunta para você e para todo mundo, porque me fez pensar assim, poxa, tudo aquilo que te ensinam na escola de teatro, que te ensinam na escola de dança, e que ficam batendo a tecla, a coisa não é bem assim. Com essa experiência, entendeu? De ser lançado para uma produção totalmente mediada pela tecnologia, porque não tinha mais nenhum híbrido, não era totalmente mediada pela tecnologia. E eu estou aqui pensando não só a produção artística, mas uma produção educacional também no campo das artes. Seja no estágio que aconteceu, sejam as práticas pedagógicas que aconteceram. Como é que você, que vem do cinema e tem uma outra formação, e na sua experiência com o pessoal da dança, com o pessoal das artes da cena, apesar, eu vou fazer aqui um gancho, eu acho que o pessoal da dança já vem há muitos anos ventilando muito mais do que o pessoal do teatro. Acho que o pessoal do teatro muito enraigado nos negocinhos assim que fica, sabe? Se segurando no que é o teatro. Como que você tem visto essa produção agora dessas outras interfaces ou dessas outras plataformas que você está acessando, que você vê as pessoas acessando, né? E produzindo e fazendo, né? Não é só para ele, estou lançando para todo mundo, porque, né? Então, temos aqui, acho que todo mundo tem essas questões. O NEC surgiu um pouco disso, viu, Rodrigo? O NEC surgiu dessa minha loucura e de falar assim, gente, espera lá, dá para produzir arte, criação artística, cênica, muito mais além do que me ensinaram, do que eu estava fazendo. Bora se jogar para ver que plataformas são essas? Porque eu não venho do campo do cinema. Por mais que tenha feito cinema e trabalhado em audiovisual, mas numa função muito específica, né? Enquanto ator, não no meio da produção, né? E dessas outras possibilidades de ver a criação. Enfim. Legal, André. É uma coisa que a gente foi atravessado assim e todo mundo foi colocado nesse lugar subitamente, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, eu usava Skype. A gente nem fala mais de Skype, né? E de repente a gente teve que aprender o que era o Zoom, o que era o Meet, o que era as inúmeras plataformas que começaram a surgir e que eu lembro que assim eu trabalho com tecnologia tal, assim, audiovisual, mas eu não sou um cara da tecnologia. Meus trabalhos são todos meio low-techs, assim. E aí, de repente, você é jogado nesse lugar, aprendendo a lidar com essas ferramentas. E aí começou a acontecer umas coisas muito curiosas. Como estava todo mundo isolado, as pessoas que tinham um pouco mais de facilidade com essas tecnologias começaram a inventar eventos. Aí eu lembro no primeiro mês de pandemia, eu fui numa festa online pelo Zoom que tinha 200 pessoas. Era uma festa organizada por uma galera que começou a chamar gente. Tinha gente de vários lugares, até de fora do Brasil, brasileiros que estavam morando fora, participando dessa festa. E começou a rolar toda sexta-feira essa festa. E aí, a sacada de quem estava organizando essa festa, que eu acho que aí entra o lugar da plataforma, né? Porque nasce no âmbito do entretenimento, da necessidade de ver pessoas, mas aquilo começa a transformar uma linguagem, começa a virar uma linguagem. A pessoa travava as câmeras do Zoom, todo mundo entrava com a câmera aberta, e ela ficava cortando, o organizador da festa ficava cortando as câmeras. Então, imagina você ficar selecionando, colocando no spotlight quem está participando da festa. E aí tinha um DJ tocando,
que mandava, eles pediam para todo mundo travar o som, esse DJ mandava o som para todo mundo ficava em casa escutando a mesma música e uma pessoa cortando as câmeras, e aí você ficava vendo um pouco de cada um que estava na sua casa ali dançando sozinho. Isso começou a gerar um efeito que as pessoas começaram a se paquerar nessas câmeras. Escrevia um bilhetinho, aí outra pessoa respondia com bilhetinho, pessoas super montadas, produzidas, dançando. E aí começou a virar, as pessoas começaram a se montar para ir para a festa, sozinho, cada um, às vezes você via 2 pessoas no mesmo lugar, 3 pessoas no máximo, mas a grande maioria isolado, e ali montadas para participar da festa. E aí começou a virar um evento. Eu lembro que eu esperava ansiosamente, já morando em Maringá, isolado, eu e os 2 cachorros que eu tenho, esperando ansiosamente esse momento, aí comprava um vinho, comprava umas coisas, para encontrar pessoas que eu nunca tinha visto de maneira remota. Claro, depois isso se esgotou, mas foi um fenômeno ali que aconteceu naquele momento, e um dos organizadores dessa festa começou a fazer eventos de arte, mediados por plataformas, por tecnologia. Ele falou, olha, estou fazendo esse evento, não sei como que faz, a gente vai experimentar, e começou a convidar algumas pessoas para tocar online. Tinha um cara que tocava vinil, aí todo domingo ele botava o Paulo Beto, que é um cara que toca com sintetizadores, tem um projeto super bacana. Ele começou a tocar aos domingos vinis assim. Ele abria a câmera na cozinha dele, tinha uma bancada e um monte de vinil, ele ficava discotecando, e aí o pessoal ligava lá e ficava ouvindo a música. Eu ia cozinhar, ficava ouvindo o Paulo Beto botar uns vinis, assim, ao vivo. E as pessoas começaram a fazer essas conexões, e aí começou a rolar uns projetos de performances audiovisuais. E aí eu comecei a experimentar coisas em performance audiovisuais. Tem um músico, o Dudu Tsuda, que a gente é muito amigo e parceiro, e a gente começou a fazer coisas juntos. E a gente começou a entrar nesses festivais. Sim, eram festivais completamente independentes. Alguém tinha uma conta do Zoom emprestada, e aí organizava o evento, chamava algumas pessoas, montava um line-up, e aí tinha performances. E apresentações de música, apresentações audiovisuais, apresentações cênicas. Mas assim, e aí o cara que estava organizando, um dos principais do Demetrio Portugal, que começou se interessou muito pela plataforma e começou a convidar algumas pessoas, começava a dar umas dicas. Faz assim, abre 3 câmeras, você tem a sua câmera aqui do computador, você pode abrir o celular, posiciona o celular num outro lugar e abre mais uma terceira câmera, se você tiver um segundo computador ou mais um celular emprestado, você ter 3 câmeras, que aí ele cortava. Então você começava, em vez de ter esse plano único, esse plano 3x4, que parece que a gente está vendo o documento de identidade de todo mundo, a gente começava a ter outras angulações. A gente tinha um plano G que vinha de cima, tinha plano detalhe. Aí eu entrava pelo celular no 4G, no Wi-Fi, e o celular ficava uma câmera móvel. Então eu poderia sair daqui, poderia fazer uma cena na minha sacada, poderia fazer uma cena lá embaixo. E aí a gente começou a costurar essas possibilidades. Podia ter uma câmera na rua, alguém entrando e aí dava para cortar. E a gente começou a pensar possibilidades. E aí eu fiz um outro trabalho com a Lali Krotosinski, que é uma artista da dança, que a gente foi convidado, aí começou a pintar umas residências online, mas tudo independente, assim, a pessoa inventando, estou fazendo uma residência online. Quer participar? Em casa, isolado? Claro, né? Quero ver gente, quero experimentar coisas. E aí a gente fez um trabalho chamado Estudos para Videochamada, onde a gente se encontrava e fazia conversas online, só que tentando subverter o dispositivo. Por exemplo, trabalhando com espelhos, trabalhando com uma câmera dentro de uma câmera, e aí a gente ia gravando esse material. Por exemplo, se eu ponho o celular aqui, a gente que está dando reflexo, mas se trabalhar essa luz, eu posso estar dentro de uma câmera com o olho ampliado, né? Então a gente começou a brincar com essas possibilidades, com espelho. De repente eu colocava um espelho e a Lali, ela se via, ela via o que eu estava vendo. Então a gente começou a brincar. Eu montava uns calendoscópios aqui, colocava na lente da câmera aqui, para a gente começar a ver de uma outra forma. E a gente foi gravando tudo isso. E a gente montou um vídeo desse ensaios para videochamada. E aí, essas plataformas começaram a abrir possibilidades, né?
da gente criar coisas remotas, de subverter o dispositivo, ter câmeras que não sejam só câmeras frontais nesse plano próximo, ter outras angulações, e a gente começou a experimentar coisas. Então, eu acho que a mediação tecnológica é como a gente consegue subverter o dispositivo, né? Acho que a videoarte, a história da videoarte é isso, a história do cinema experimental é isso, é você pegar o dispositivo te oferece isso. O Zoom foi feito para palestra. Beleza, mas como que você dá uma festa no Zoom, no momento que você não pode sair de casa? Ou como que você faz um evento no Zoom com múltiplas câmeras, né? Onde você tenta driblar um pouco as limitações tecnológicas e fazer das limitações tecnológicas uma linguagem, né? Então, eu acho que foi de repente, todo mundo se viu num lugar e como que a gente poderia experimentar esse lugar. E também teve um efeito muito curioso. Eu estava afastado da dança há um tempo. Como eu falei, eu comecei na dança lá em 2004 e fiquei até 2011 fazendo coisas na dança. Depois comecei a fazer uns projetos mais pontuais, sempre tendo o corpo presente, porque me interessa muito a presença do corpo em cena. E aí, claro, vida acadêmica, você vai se envolvendo em outras histórias e tudo mais. Porém, com a pandemia, começou a surgir muitos convites para falar de videodança, porque muita gente estava experimentando videodança online, e aí começou a pintar convite. Eu dei uma oficina no Sesc Paulista sobre videodança, chamava Videodanças em Tempo de Isolamento Social. Foram 5 encontros, e depois eu recebi um convite para fazer a curadoria da Bienal Sesc de Dança, de uma mostra de videodança para a Bienal Sesc de Dança, e junto com a Isis Gasparini e a Vanessa Hasegawa. Então, por conta da pandemia, né? A gente, de repente, todo mundo tinha que trabalhar com vídeo, todo mundo tinha que trabalhar com audiovisual, seja ao vivo, seja gravado, porque tinha isso também. Em algumas performances, você simulava que estava ao vivo, porque você tinha muito mais controle, você gravava tudo, porque, assim, se eu vou fazer uma cena aqui, eu posso soltar um vídeo e logo depois cortar por uma câmera ao vivo. Não dá para saber o que é ao vivo, o que é gravado. Então, dá para brincar com essas instâncias, né, da temporalidade, e isso abre um caminho enorme de possibilidades para se fazer coisas. Então, no momento que todo mundo estava ali tendo que lidar com o audiovisual, tudo mediado pelo audiovisual, eu acho que a gente começou a ver possibilidades de explorar isso, né? De tentar investigar isso, de que forma que essas plataformas, até onde dá para chegar, o que dá para fazer. E aí eu vi umas coisas também super criativas, tinha uma galera assim produzindo umas coisas bem interessantes. Gente, eu vou abrir para o pessoal que quiser perguntar. Bora! Eu sei que tem os profs aí, eu não estou fazendo pressão, viu, para vocês falarem, mas que se vocês quiserem também trazer percepções do que vocês têm vivenciado, porque eu acho isso que o Rodrigo falou, para mim, modifica muito no processo da criação em arte e educação. Porque, assim, não é a questão da pandemia, então a pandemia agora diminuiu, voltamos para o presencial. Eu acho que todas essas plataformas, isso já vinha ocorrendo, mas teve uma ampliação, muda completamente. A gente tem que pensar o que isso acarreta em outras metodologias no trabalho de criação em arte e educação. Não dá como, sabe, voltar para o que estava antes. Eu tenho pensado muito sobre isso, por mais que imediatamente a gente recorra ao que era, mas tudo isso está também no nosso corpo. Está também, se constitui também quanto corpo. Isso também tem corporeidade. Então eu fico pensando como é que a gente tem lançado mão agora nos nossos planejamentos, nas nossas escolhas pedagógicas, nas nossas metodologias, nos nossos planos de aula, de tudo isso que nós carregamos antes da pandemia, ou que a gente também já estava fazendo enquanto pesquisa nesse campo da mediação tecnológica, e que nos foi invadido e que nos lançou, e que tem relação não só diretamente com a criação artística, mas é isso, com o uso do telefone, com as várias mídias sociais, a maneira de interagir, né? A quantidade de tempo que a gente fica, né? É a dança no TikTok, é isso presente dentro da escola, né? Eu vindo sendo um professor de licenciatura, quando você vai para o campo da arte, né? Por exemplo, da disciplina de arte na escola,
hoje, na escola de educação básica. Às vezes há um fosso na experimentação do que os estudantes estão vivenciando no seu dia a dia, muitas vezes do que está sendo apresentado. Não estou dizendo que com isso a gente pega o balde e joga toda a historicidade, mas eu estou pensando como você dialoga também com o tempo e espaço que te constitui, entendeu? Tem muita coisa para se fazer, tem muito o que experimentar, né, o que propor. Eu tenho pensado muito como essas plataformas, né, e como essas possibilidades, elas precisam fazer com que a gente pense, sobretudo, o campo da educação. Porque, para mim, a arte e a educação é indissociável. Né? Um trabalho educacional é um trabalho artístico. E um trabalho artístico é um trabalho educacional. Como isso efetivamente tem nos afetado agora nesse retorno presencial, enquanto talvez a maioria daqui seja futuros professores, eu vejo muitos estudantes da licenciatura, mas mesmo que não sejam, sabe das metodologias utilizadas para os nossos processos de criação? Como que isso ficou? Ah, só ficou pontual em 2 anos? Mas o mundo me parece que interage a partir disso agora, as relações também se dão a partir disso. Como que isso fica? Estou falando para ti, mas eu estou lançando para todo mundo, para a gente prosear, que eu quero também ouvir as pessoas, enfim, quem tiver. Ou não, porque eu posso estar bem louco, gente. Eu posso, eu mesmo, ter pingado a minha cannabis e ter assim endoidado, né? Mas eu não sei, me parece que não tem um pouco volta, né? Não tem volta de uma ideia idílica de criação, de relação com a própria tecnologia. Eu acho que as redes vão ser cada vez exploradas de maneira mais efetivas. Em 2008, eu fiz um trabalho, eu fiz a direção de imagem para um trabalho que estreou no Futuro, no Rio de Janeiro, que era uma peça, 2008, que acontecia do grupo Fila 7, dirigido pelo Rubens, pelo Rubinho. E ele fez essa peça em parceria com a Station House Opera de Londres, e era uma peça que acontecia o Fila 7, a Station House Opera, simultaneamente, ela acontecia simultaneamente no Rio de Janeiro e em Londres, via Skype. Então, já era uma peça que estava antecipando coisas que chamava What's Wrong with the World, que era www, né? What's Wrong with the World. Então, brincava com essa ideia da rede, das conexões. E aí eles criaram uma peça em Londres, o Rubinho criou uma peça aqui, e as cenas aconteciam em diálogo na projeção. Então, você via os atores em cena, as câmeras filmando esses atores, e o sinal era enviado para Londres, por Skype, e a gente recebia um sinal de Londres, que era projetado ao lado da projeção que acontecia no Rio de Janeiro, que a peça estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha 2 telas, o que estava sendo captado em cena, e na outra tela o que vinha de Londres. E ali se travavam diálogos, criava um diálogo. E foi uma experiência muito maluca, assim, porque a gente lidava com a latência da transmissão, porque a transmissão você nunca consegue sincronizar as coisas, então tinha latência, que eram os atrasos, tinha os ruídos de transmissão, mas as coisas tinham que tentar acontecer o mais próximo possível. E a gente começou a ensaiar para que os cortes lá e aqui acontecessem simultaneamente. Então, no momento que a tecnologia ainda, a gente está falando de 2008, 14 anos atrás, né? Então, a tecnologia estava ainda... A gente não tinha o que a gente tem hoje, né? A gente mal fala de Skype hoje, assim, né? Eu acho que pouca gente usa, virou uma plataforma ultrapassada. E aí, a gente lidando ali com as questões, eu passava o sinal que vinha de Londres por um software que eu conseguia atrasar a imagem do sinal que vinha daqui do Rio de Janeiro, que era feito no Rio de Janeiro, estava lá. A gente captava essas cenas no Rio de Janeiro, passava por um software que eu atrasava as imagens para bater justamente com o tempo da imagem que chegava de Londres. Então, no meio da peça, eu tinha que ficar mudando. Era 30 segundos, não, agora está dando mais 5 segundos de atraso, aí aumentava mais 5 segundos de atraso para as imagens tentarem acontecer simultaneamente. E eu ficava em 2 pontos eletrônicos, era uma coisa super esquizofrênica, que um ponto eu ficava falando com as câmeras, eram 3 câmeras em cena, que eu ficava pedindo os planos,
câmera 1, tô com você, câmera 2, segura o plano, câmera 3. A gente ensaiava tudo. E o outro ponto, eu ficava ouvindo as deixas para uma outra linha de Skype, numa outra chamada, do diretor de imagens lá, que era o que estava coordenando. E aí ele ficava Q1, go, Q2, go, Q3, go. Que aí eu tinha que cortar no tempo dele para a gente tentar aproximar essas duas imagens. Mas assim, 2 chamadas abertas de Skype, aí tinha que ter uma linha dedicada, o teatro alugou uma linha para a gente ter uma conexão, que a gente não falava em 200 megas, chegava a 5 megas, né? Então, em 2008. Então, imagina, você fazer uma transmissão com 5 megas, é quase uma linha de escada, um pouco melhor que uma linha de escada, né? Então, era uma linha dedicada a isso, que era o máximo que chegava na época. Então, tudo era muito artesanal e lidando com muitas limitações. Essas limitações a gente começava a achar lugares interessantes. Então, por exemplo, um personagem ia dar uma outra, um objeto, um personagem do Brasil ia dar um objeto para o personagem de Londres, aí ele pegava, sei lá, o livro, oferecia, a outra câmera era projetada na continuidade dessa. Então ele vinha aqui, ele estava olhando, sempre a gente tinha que ter um raccord de olhar para as câmeras ficarem conectadas uma à outra. Então, a câmera 1 no Rio estava olhando daqui para cá, e a câmera 2, o personagem estava olhando daqui para cá. Então, as duas imagens postas lado a lado, parecia que eles estavam se vendo. E aqui, esse personagem ia dar um objeto, a gente tinha o mesmo objeto nos 2 lugares, aí ele pegava o objeto, ia dar e abaixava. E aí a outra pessoa pegava de baixo e levantava o objeto. Então parecia que o objeto estava nos 2 lugares. Assim. E uns efeitos bem de mágico, né? Essa coisa do truque da mágica, mas super low-tech, assim. E às vezes você viu o público, uau, sabe? E o cuidado era para manter sempre as 2 telas sincronizadas, porque tinha uns atrasos. E aí a gente foi atravessado pela Copa do Mundo. E aí caiu o sinal, claro, né? Carregou demais o sinal, teve uma Copa do Mundo que derrubou o sinal, e aí, eu acho que foi Copa América, não foi nem Copa do Mundo, foi Copa América, derrubou o sinal, e aí a gente ficamos uma peça que teve que ser interrompida, pedimos desculpa para o público, e não teve mais peça nesse dia. Então era tudo muito frágil, era tudo muito tenso, né? Porque a gente estava no limite, mas já explorando essas potencialidades da tecnologia e tal. E eu acho que isso, estou contando todo esse caso, para ilustrar como as coisas vão se perpetuando e vão se solidificando, né? Cada vez mais. Por mais que a gente olhe e ainda possa ter uma dúvida de que será que isso vai ficar, não vai ficar, já está, né? Porque já está entranhado na gente, a gente já faz encontros com muita naturalidade, coisa que há 2 anos atrás a gente mal fazia esses encontros, como está sendo, a gente está fazendo agora. Então, cada vez mais, a gente vai abrindo janelas de possibilidade para criar dentro dessas mediações, né? Que antes já se fazia, se a gente vai pegar a história da videoarte, a galera fazendo com câmera ao vivo, né? A Yoko Ono tem um trabalho que chama Sky TV, que ela botou uma câmera no alto, isso em 66, botou a câmera no alto de uma galeria, filmando o céu, cabeou para dentro da galeria, numa TV, e era uma galeria que não tinha janela. Então você ficava vendo a imagem ao vivo do céu na TV naquele instante, né? Então, era quase uma transmissão, pegando essas ideias das transmissões em circuito fechado, que você transmite. O Bruce Nauman tinha também um outro trabalho, que ele, numa sala, ele apontava uma câmera numa sala e mandava esse sinal para uma outra sala, e vice-versa. Então, o público que entrava na sala 1 via as imagens do público que estava na sala 2, e o da 2 via o público da sala 1, como se fossem câmeras de vigilância. Então, eu acho que o que a gente está fazendo agora é a amplificação do circuito fechado, do cinema em circuito fechado, que aí, no campo do live cinema, das experimentações de imagem em ato performático, isso já é feito. E nos teatros, tem algumas peças de teatro que a gente vê essa inserção do circuito fechado, da pessoa liga uma câmera e filma um objeto, e esse objeto vai para um telão. Nos teatros documentais, teatro documentário, que uma pessoa entrevista a outra em cena, e essa imagem vai para um telão.
Então a gente tem esse circuito fechado, né? Essa imagem em circuito fechado. E agora com essa enxurrada de plataformas que a gente foi lançado durante a pandemia, isso simplifica, né? Porque as pessoas não precisam estar no mesmo lugar. De repente, alguém pode entrar remotamente e fazer parte de uma peça, fazer parte de uma cena, e ela em outro lugar. Então, um circuito fechado ampliado, né? A gente começa a ter um circuito fechado ampliado, porque é tudo feito ao vivo. Mas esse ao vivo, ele não precisa estar no mesmo local. A gente mistura um pouco de transmissão de televisão, o que era muito sofisticado, com uma baixa tecnologia, que todo mundo tem acesso, que você transmite pelo celular, e que você pode compor de muitas maneiras, né? Desenvolver criações poéticas de muitas maneiras, com essas possibilidades de transmissão em circuito fechado. Então a gente vai vendo, se a gente for olhar para a história do vídeo, da videoarte, a gente vai vendo essa amplificação que a gente vai quebrando os territórios, né? A gente vai tendo essa desterritorialização, porque antes o circuito fechado tinha que estar no mesmo lugar. Você cabeava e já mandava a imagem. E agora a gente pode estar em muitos lugares diferentes, né? A gente não sei se está todo mundo em Maringá, mas a gente pode ter gente aqui de outras cidades e tudo mais, e que não interfere em nada, né? A gente vai estar tão presente quanto se tivesse na mesma cidade. E eu acho que isso amplifica também a ideia da etimologia da palavra vídeo, porque vídeo é a conjugação do verbo videre, do grego, que videre é ver. E a conjugação na primeira pessoa do presente é vídeo, ou seja, eu vejo. Então, o termo vídeo nasce justamente para falar desse imediatismo das imagens eletrônicas que se contrapõe ao cinema, porque no cinema, nas imagens fotoquímicas, você precisa ainda, né? Muitos filmes ainda são feitos em película, você precisa revelar o filme. E ao revelar o filme, você tem todo um tempo para poder assistir o que você filmou. E no vídeo você tem esse imediatismo das transmissões, que o vídeo começa com as transmissões, né? Ao vivo e tudo mais. Depois surgiu o videotape nos anos 60, onde as pessoas começam a ter equipamentos mais portáteis e começam a experimentar. E como tinha uma baixa definição, e eu acho que a gente aqui também, a gente volta muito à história da videoarte, porque nessas transmissões ainda tem uma baixa definição. A gente não consegue ter uma definição Full HD 4K, porque cai, derruba, né? A gente não tem banda de internet para transmitir essa quantidade de dados. E o vídeo, antigamente, tinha muitas linhas, né? Eram formado por linhas de varreduras, eram 525 linhas de varredura, então tinha uma precariedade da imagem se comparada ao cinema. Então, muita gente olhava para o vídeo com desconfiança, muitos cineastas olhavam para o vídeo com muita desconfiança. Quando os filmes eram lançados em VHS, na época do VHS, já caía muito a qualidade da imagem e tudo mais, mas os artistas logo perceberam que essas precariedades da imagem, o que era chamado de deficiência da imagem, poderia ser usado como linguagem, né? Então, se você tem uma imagem de pouca definição, você não vai fazer um grande plano geral, um plano aberto, a não ser que você queira distorcer a imagem. O Bill Viola tem um trabalho, um dos primeiros trabalhos dele, que ele filma num deserto, um plano geral, com uma câmera de vídeo, que a imagem começa a ficar toda distorcida, toda granulada, toda cheia de picos, você perde a definição. E a ideia dele era essa, era provocar uma sensação de miragem do deserto por causa do calor. Mas muita gente, para preservar a imagem, começa a fazer planos mais fechados, porque planos com muita informação, você começa a perder as definições. Então, planos com menos informação, fundo preto, uma luz bem direcionada, um close, você começa a ter mais, as informações começam a ficar com mais qualidade, com uma qualidade melhor. E aí, se você vai aproximando, você pode fazer o vídeo virar texturas, né? Então, se aproxima tanto que aí você começa a trabalhar com os grãos, com as texturas das imagens, e ao ponto de que você pode colocar uma luz, e aí você começa a trabalhar com os halos da luz, né? Com todos os reflexos que essa luz causa, e isso pode virar um trabalho, né? Eu aqui, se eu apagar minhas luzes aqui, eu posso ficar só brincando com uma luz e fazer um trabalho que é só uma luz percorrendo, uma fonte de luz percorrendo um espaço, e voltar também na história do cinema experimental
nos trabalhos que era chamado de cinema matéria, né? Que é a materialidade do filme, do cinema. Então você já não está mais preocupado em ter um registro de algo, mas preocupado em trabalhar com as unidades mínimas do cinema, que é a luz e o movimento. Então bota uma música e fica ali com uma luz dançando ao som dessa música para tentar buscar aí algum efeito mais sinestésico e tudo mais. Então começa a abrir muitas possibilidades, né? Ó, a Milene mandou do formulário, viu, gente? Quem quiser certificação, preenche o formulário. E aí, minha gente, alguém fazer alguma pergunta, aproveitar o Rodrigo aqui, contribuições, experimentações, coisas que também já fez, que tem experimentado. Ó, Fernanda! Olá! Boa noite, gente. Eu queria compartilhar uma experiência que esse período, né, de pandemia que estabeleceu aí essa nova relação com a tecnologia me fez pensar coisas enquanto educadora, enquanto professora e também enquanto artista. Enquanto professora, é que a questão da tecnologia, ela diminui essa questão da distância, né, e da gente conseguir estabelecer nesse espaço virtual um espaço de aprendizagem também. Então, junto nesse lugar de educadora, eu fiz, né, muitos trabalhos em outros estados, inclusive aqui em Maringá, antes de conhecer a UEM, em cursos que trabalhavam com ensino à distância, né? Então, com vídeos, com roteiros, enfim. Então, é um outro lugar, né, de estabelecer esse compartilhamento do conteúdo através das videoaulas. Então, trabalhei bastante nesse sentido. E no meu último contrato, eu trabalhei na Universidade Federal do Tocantins, num campus no norte do Tocantins, numa cidade chamada Arraias, que é uma cidade de 10 mil habitantes. E nesse campus, ele é um campus que tem um curso de licenciatura em Educação do Campo, e ele é um curso de artes visuais, de habilitação em artes visuais e música, numa região onde os alunos que fazem esse curso, em sua maioria, eles são alunos quilombolas, né? Eles moram em comunidades da região, e eles vão trabalhar em escolas do campo, né? Como professores de arte em escolas do campo. Então, em lugares que a conexão com a internet tem os seus desafios, né? Que são lugares muito distantes da cidade, tem toda essa questão da dificuldade de ter acesso a um computador. Então, muitos alunos tinham que ir até a escola pública para acessar o computador, nem todo mundo tinha um smartphone que dava, né, para estabelecer essa conexão com a universidade. E aí, enquanto professora, eu fiquei pensando como promover a apreciação artística num curso de artes visuais, nessa distância que nos separa, eu em Campinas e os alunos no Tocantins, em várias comunidades, né, no Tocantins. E aí eu pensei muito que na nossa própria trajetória, na nossa própria formação educacional, a gente pensa muito nesse formato em papel, né? A cena ao vivo e aquilo que a gente vai produzir em arte visual no papel. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios de pensar, vamos elaborar um portfólio, mas vamos elaborar um portfólio digital. Qual aplicativo a gente pode reunir esses trabalhos e transformar esse trabalho em algo digital, que eu posso compartilhar numa lista de transmissão do WhatsApp, que eu posso compartilhar por e-mail, que eu posso ter uma página no Instagram, por exemplo, para divulgar os meus próprios trabalhos, porque eu sentia uma distância na produção artística desses professores de arte em relação a como eles poderiam divulgar os seus próprios trabalhos, né? De como eles poderiam trazer esses outros campos de visualizar o que eles produziam na universidade através desses recursos. Então, foi algo que eu fui construindo com eles também, e aí no final da disciplina eu queria fazer uma exposição, mas também não tinha perspectiva de voltar a aulas presenciais naquele momento. E aí a gente conseguiu fazer um projeto de uma exposição virtual. Os alunos, a gente tinha um tema, que era uma disciplina de percepção visual, eles precisavam pesquisar os artistas locais que produziam artesanato em suas comunidades,
trazer uma fotografia para o grupo, e a partir disso a gente criou uma exposição virtual desse trabalho, e depois a gente conseguiu divulgar para essas pessoas o trabalho que elas produziam nessas exposições. E aí ficou muito claro para mim que ainda existe uma dificuldade na inclusão digital. Então, aqui no estado de São Paulo, no estado do Paraná, a gente ainda tem essa questão dos recursos, a tecnologia um pouco mais aguçado assim, nas pessoas, mas existem outras regiões em que esse acesso precisa de uma construção maior de inclusão digital, e principalmente de como que a arte ela pode estabelecer essas relações com outras formas de divulgar e principalmente de promover a apreciação artística. Então, eu estou pensando muito nisso nos meus trabalhos também aqui na universidade, de como promover maneiras, né, de formas de apreciação artística por meio de tecnologias. É interessante isso é interessante isso que você traz, Fernanda. Me lembro, tem um cineasta indigenista que se chama Vincent Carelli, e desde os anos 80 ele trabalha em comunidades indígenas. Ele participou de um Cineuen, é um cara bastante interessante. Ele tem um projeto chamado Vídeo nas Aldeias, e ele começou a desenvolver, ele conseguia financiamento, né, para desenvolver oficinas, workshops em determinadas comunidades indígenas, e deixava os equipamentos lá, e começou a formar cineastas indígenas. Depois de 2 décadas, ele começou a perceber que cada comunidade tinha um certo tipo de apreciação estética, e começou a criar linguagens próprias para os trabalhos. Então, determinadas comunidades no Alto Amazonas, por exemplo, eles não gostavam de montar. Para eles, a montagem não fazia sentido nenhum, porque fragmentava demais um ritual que para eles só tinha sentido se fosse exibido na íntegra, num plano geral. Essa coisa de picotar, mostrar detalhe, não fazia o menor sentido. Então, toda vez que eles convidavam alguém de fora, não indígena, para ir na aldeia, em vez de eles apresentarem o ritual, eles passavam o material bruto da filmagem do ritual. E aí você ficava assistindo 3 horas de um filme que eles gostavam de mostrar para quem ia visitar, porque dava muito trabalho montar o material, refazer o ritual para apresentar para as pessoas que vinham de fora. Então o cinema começa a se construir de acordo com os interesses de cada um. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Você não precisa impor um jeito, porque, de repente, a própria comunidade começa a criar formas de apreciação que são tão legítimas quanto o que a gente aprende na academia, né? Então, ou mais legítimas ainda, né? Porque a gente tem um pensamento muito eurocêntrico. A ideia de cinema é uma ideia muito eurocêntrica, norte-americana, de montagem, de raccord, da fruição dos planos, do movimento entre a necessidade de esconder os cortes. Em contrapartida, tem comunidades no Mato Grosso, que também vieram dessas formações de vídeo nas aldeias, que usa a imagem em movimento como instrumento de denúncia. Então, eles preferem fazer coisas com celular, porque eles vivem sendo atacados por fazendeiros, pessoal do agronegócio. Então, eles usam como forma de denúncia. E eles chegaram a criar um manual de como filmar com celular e você conseguir postar rapidamente na página deles no YouTube, para que, se o cara te pega, se o fazendeiro, o capanga da fazenda, pega um desses indígenas e destrói o equipamento, o material já está salvo na nuvem. Então eles foram criando, e para eles, o cinema é denúncia, é imagens de denúncia. Então são imagens brutas que já vão para uma plataforma, já vão para acho que é um canal que eles têm fechado no YouTube, e que eles fica esse material lá, e depois eles divulgam os links para usar como denúncia. Então cada um vai construindo a sua maneira. Isso em localidades também, né, onde que o acesso ao cinema, exposições, é tudo muito restrito, né? Então as pessoas acabam não tendo a oportunidade de criar esses repertórios. Então aquilo que ela propõe é muito experimental, né? Parte das suas próprias referências mesmo.
Então, eu achei isso bem interessante, assim, a questão de pensar também o uso desses instrumentos de vídeo, foto, a partir da realidade que você está inserido, né? Eu achei isso bem impactante. O Eisenstein, ele propunha essa coisa do cinema como revolução, do cinema como um ato revolucionário, porque ele falava que a ideia da tela retangular é uma ideia muito capitalista, né? Que você fica meio deitado, viajando, sonhando com aquelas imagens, e aí a construção de todos os filmes, o protagonista, a ideia de uma pessoa que se destaca das demais e faz com que você sonhe em ser aquela pessoa, e quando justamente para você se anestesiar do mundo, né? Não pensar em formas de combate político, revolucionário e tudo mais. E ele falava que o cinema, não, tinha que ser um cinema de guerrilha, um cinema que funcionasse como um ato revolucionário. E ele falou que a primeira coisa que precisava ser feito era tirar a tela da verticalidade e colocar uma tela, tirar a tela da horizontalidade e colocar uma tela vertical, que era o cinema do punho, o cinema da guerra, que ia induzir as pessoas a ficarem mais dispostas e acordadas, né, com uma imagem vertical. Então, eram formas que alguns realizadores pensaram, justamente o próprio Godard, né? Quando o Godard deixa a Nouvelle Vague, começa a entrar naquela fase mais hermética dele, e hermética porque foge dos padrões que a gente está acostumado, né? Da fruição da imagem, um cinema muito que se aproxima de teses, né? Um cinema que exige do espectador a criar associações e conexões e tudo mais. Quando ele faz a parceria com a Anna-Marie Melville, ou com o próprio, que ele vai fazer o grupo Tsika Vertov, né? Ele desenvolve um projeto, Angola, no começo dos anos 70 se torna independente, e não tinha estação de televisão, as pessoas não tinham contato com a imagem em movimento. E aí, como Angola o Partido Socialista tinha tomado o poder em Angola, ele faz um contato com o Partido Socialista de Angola e desenvolve um projeto para uma TV de resistência, que ia fugir dos padrões e moldes das imagens construídas dentro de uma lógica imperialista e tudo mais. Só que aí estoura uma guerra civil, ele chega aí 2 vezes para Angola, constrói um projeto junto com essa TV que estava nascendo lá, que ia ser um projeto completamente diferente, porque ele falava que as pessoas ainda não foram assediadas pelas imagens imperialistas, então a gente pode promover um outro tipo de cinema, só que a história é uma guerra civil e o projeto se perde. Então, é interessante isso, né? Pensar outras formas de como a imagem pode acontecer, que não precisa ter essa conexão eurocêntrica nem norte-americana, né, com a história que se colocou como os métodos hegemônicos, né, do que é certo e do que é errado no cinema. Acho que cada grupo pode entender o que funciona para eles, né? Bi! Depois tem que explicar porque a gente se chama assim. Bom, Bi, Rodrigo, todo mundo aqui, o Rael que está provocando surubas aqui também no Message, nos recadinhos. É o seguinte, que ótima essa discussão, estou me sentindo muito provocada aqui, Rodrigo, a conhecer mais, a ler todas as referências, a assistir. Eu fiquei curiosa, é óbvio que pelo tempo, né, a gente tem aí menos de 14 minutos, não estou responsável aqui pelo tempo, mas assim, né, que o André nos convidou até as 9h30, mas assim, eu tinha ficado curiosa de assistir a algo, né, que você tenha, se tem algum registro. Eu sei que agora a gente tem provocado uma discussão sobre o encontro, né, do ao vivo, né, de ser algo muito mais performativo, trabalhando com performance, não necessariamente algo que eu vou apresentar e assistam. Mas, enfim, eu acho que tudo isso que você trouxe está borbulhando aqui, e também provocada pelo André, de pensar, né, essa nossa intervenção nas artes cênicas, de como que a gente tem essa intersecção e como que a gente amplia, constrói outros lugares com esse rompimento de fronteiras e nos provoca.
E aí uma coisa que foi muito interessante agora que o Rodrigo comentou, quando ele falou da etimologia da palavra do vídeo, né, da ação do ver, e o teatro, a etimologia é o lugar da onde se vê. Logo, nós... Aí que tá, André, também para a gente construir, romper isso, repensar, né, esse outro lugar também que se constrói com o vídeo, com... A gente pode pensar, então, nas artes da cena também, provocada com essas discussões, como já tem sido dito, né, não é algo que é novo que eu vou dizer aqui, mas como a arte do encontro, além necessariamente da presença física entre todos, né? Porque, assim, essa relação da criação, da performance do corpo presente, ele pode estar, como o Rodrigo falou, em vários lugares acontecendo, mas é algo que acontece junto de alguma forma, né? E aí o Rodrigo me fez pensar, porque ele vai falando, não, faz um negócio aqui, ali, provoca aqui, porque é um cara que conhece, que manja há muito tempo desse fazer e do pensar, né? Por meio dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu me colocando como uma iniciante nesse processo, me provoca querer fazer e reencontrar. Não que os encontros, por exemplo, se a gente pensar, eu cheguei a pensar no namoro online, né? Essa coisa da internet, que funcionou muito para minha irmã, para mim ainda não, nem sei se vai funcionar por aqui, mas tudo bem. Mas assim, né? Essa questão online, mas é algo que assim, que efetivamente acontece algo, né? E que a gente não pode não trazer isso à tona, né? Não enfatizar. E artisticamente, e algo que eu fiquei pensando também, né? Que quando o Rodrigo comentou desses elementos base, assim, do cinema, da luz do movimento, e eu pensei exatamente, antes dele falar, eu falei, gente, o quanto, pensando comigo, né? O quanto o movimento também, tudo isso, é um elemento que nos coloca muito próximo, né, André, em relação às artes cênicas, com essas provocações em relação ao vídeo, né? Então, assim, de maneira geral, muita coisa, acho que não vou tomar muito tempo, mas aqui, por exemplo, na Unespar, nós trabalhamos, né, nessa época de pandemia, eventos chamados Portas Abertas, não sei o que, eu não me lembro o título todo, que nós provocávamos, tinha um encontro, né, era chamado alguém para falar com a gente e tudo, e aí nós nos provocávamos, tinha um momento do intervalo, e depois a gente fazia uma festa, né, isso trazendo um pouco desses encontros além institucionais, mas que a gente começou a absorver no institucional, no trabalho, né. E aí teve um momento ápice agora, que foi super legal, que já incorporado isso, como o André comentou, que a gente já viveu isso, de uma forma menos ou mais sofrida, a gente teve que fazer alguma coisa para sobreviver, para viver, né, essas outras relações. E aí nós tivemos uma experiência aqui, numa disciplina, que nós organizamos um programa performativo para se trabalhar em salas lá na universidade com crianças, e um dos performers, mediadores, ele não estava necessariamente em aula aqui no Brasil, ele estava em Portugal, num congresso, e ele se colocou ao vivo para nos provocar, para nos relacionar. E foi tão... E mais legal, pior que vai ficar gravado isso aqui, né? Se os alunos da FAP assistirem isso. Mas, assim, foi um momento ápice muito mais legal que ocorreu de encontro entre as crianças, nós que estávamos ali presencialmente dentro da sala, com esse performer, e que a gente dizia para ele, falou, diga o que vocês querem que eu faça aqui. A gente começou, e lá era meia-noite, e aqui no Brasil era 8, e a gente... tem umas folhas, se joga nessas folhas e canta para a gente, faz isso e aquilo. E começou toda uma relação muito legal, né? Enfim, gente, estou aqui me rasgando, aprendendo, ouvindo e querendo criar por meio de outras janelas. Rodrigo, brigadão demais, assim, André, e esse núcleo que está bombando já, né? Nossa, eu que agradeço. É muito legal poder trocar, poder ouvir, poder pensar junto, porque é isso, né? É um lugar tão novo que às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, a gente precisa trocar para entender o lugar que a gente está, né?
mediado por tecnologia, porque de repente a gente foi atravessado assim, sabe quando a gente está no olho do furacão da história, e aí a gente está passando por um processo de transformação, de revolução, por conta das conexões digitais, desse mundo que promoveu um isolamento, e todo mundo teve que se afastar, mas ninguém consegue viver afastado, então todo mundo teve que se conectar de outras formas, e a gente agora, que o mundo está voltando, apesar da pandemia não ter acabado, mas o mundo está voltando, a gente está tentando digerir, né, o que foi essa experiência e ver como que a gente pode tirar proveito disso. Então, normalmente a gente precisa um tempo para olhar com certo distanciamento e poder processar, mas está tudo tão próximo e tudo tão rápido e veloz que eu acho que a gente não tem esse tempo, né? A gente tem que aproveitar o bonde da história. E já que a gente não tem esse distanciamento, eu acho que na ausência desse distanciamento para olhar com mais precisão para o que aconteceu, a gente precisa das trocas, né? Então, poder trocar e poder entender o que cada um vivenciou, o que cada um fez e como que pode fazer, o que dá para fazer. E todas essas experiências são muito malucas, né? Tudo que envolve essas relações à distância, seja desde as videochamadas aos aplicativos de paquera, é tudo muito estranho, né? Porque você não tem a voz, não tem... tudo muda, né? Você começa a lidar com outras realidades, né? E outros códigos, né? Dentro das plataformas. Então, aqui a gente, por exemplo, a gente põe fone, fecha o microfone enquanto o outro fala. Então, tem todo um código de funcionamento que a gente demorou para aprender, né? Porque sempre alguém esquecia o microfone aberto, não abriu o microfone na hora que tinha que falar. Talvez a frase mais dita em 2020 é: seu microfone está fechado, né? Porque a pessoa começava a falar, acho que foi a frase que eu mais ouvi em 2020, era abre o microfone, porque a gente esquece que está fechado, enfim, é um outro mundo que você começa a habitar, e você tem que aprender como habitar esses mundos, né? Então, esses espaços que vocês estão promovendo é muito legal de poder pensar junto, né? Como são esses novos mundos, né? Porque a gente não vai voltar a ser o que era. A gente passou por uma experiência tão intensa que tentar resgatar o que era é ficar preso num passado que já foi. Então, a gente tem um outro lugar agora para habitar, que coexiste com o presencial. Mas como habitar esse lugar, né? Eu acho que, se a gente olhar para a história da imagem em movimento, Nanjum Paik, Bruce Nauman, que eram os que estavam ali nos precursores da videoarte, estavam fazendo isso, né? Estavam pegando o dispositivo, enquanto todo mundo... a Sony lança uma câmera para uso pessoal, os caras já estavam numa outra chave, né? Inventando outras possibilidades. Então, acho que essa chave está sendo dada agora para a gente, né? Porque pouca gente está fazendo coisas. Tem gente fazendo coisas interessantíssimas, mas são poucas pessoas. Talvez daqui um tempo, um monte de gente vai fazer, que já teve esse distanciamento, já conseguiu assentar, entender, olhar, mas a coisa está acontecendo, né? A gente está voltando para o presencial com toda uma bagagem adquirida aí de um isolamento forçado, né? Então, como trabalhar isso? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? E aí eu acho que a gente só vai entender isso nas trocas, né? Na coletividade, pensando junto, nas trocas de experiências, né? E aí você falou, Roberto, de mostrar alguma coisa, não sei se a gente tem tempo, não sei nem quero. Claro que tem, sempre tem tempo, é lógico. Eu vou mostrar um trabalho que eu fiz, um trabalho mais antigo, mas que... Vou mostrar só um trechinho, que é um trabalho de corpo, instalação e videoarte, música ao vivo, que acho que junta muitas linguagens, que chama Tabuleiro, 2 ou mais pretextos poéticos, que juntou a Lua Tati, Edith Derdick, Dudu Tsuda, eu e a Aline Santini. E foi um trabalho que a gente foi feito a partir de uma instalação da Edith Derdick. Eu vou tirar o... A gente não te ouve. Não te ouve. Acho que agora vai. A Edith construiu uma instalação de papel, ela ficava desenhando numa caixa de vidro, eu coloquei uma câmera embaixo dessa caixa de vidro,
filmando os desenhos dela, e eu projetava esses desenhos dela. E aí eu tinha outras câmeras nesse espaço, e a Lua ficava fazendo uma ação coreográfica em cima dessa instalação de papel, e eu captava ao vivo as imagens da Lua e ia promovendo uma combinação. Aí é uma câmera pino, na qual eu quebrava essa perspectiva da visão, ia criando uma videodança em tempo real. E aí eu sobrepunha a mesma imagem com atrasos, né? Eu sobrepunha a imagem que estava sendo captada com a mesma imagem com atrasos entrando por cima dela, enquanto o Dudu Tsuda ia fazendo a trilha sonora. Então, foi uma espécie de desenho, de videodança ao vivo, né? A gente chamou de tabuleiro, 2 ou mais pretextos poéticos, que conjugava aí ação coreográfica, instalação, desenho, videodança, música, e tudo feito ao vivo. Aí a Lua está se rastejando, né? E com essa câmera pino, que eu vou sobrepondo a mesma imagem com alguns atrasos, né? Alguns frames de atraso. Aí eu estou movimentando, né? Manipulando essas câmeras. E tinha todo um jogo de luz também, né? Que dialogava com o vídeo, feito pela Aline. E a câmera está dentro do piano, pegando os martelos do piano. E aí eu trabalhava a imagem de vários tamanhos, né, para não ficar só a tela grande. E aí eu ia trabalhando com esses com fragmentos da imagem, né? Esse trabalho ele foi apresentado no Sesc Pompeia. A gente fez uma temporada lá. E aí, para fechar, mostrar só um trechinho, já que a gente está falando dessa mediação pela imagem em movimento. Opa, eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar novamente aqui. Esse foi o trabalho que eu fiz com a Lali Krotosinski durante a pandemia, que a gente fez tudo de uma maneira muito low-tech, com espelhos, filmando as nossas conversas, os nossos encontros, e tentando provocar distorções nessas imagens. Chama Estudos para Videochamada. Espera aí que eu acho que deu um pau aqui.
enfim, foi experimentações que a gente foi fazendo com espelhos e se filmando para tentar achar um outro lugar, né, desse encontro mediado pelo Meet, feito com Meet, né? My name is Mia. My name is Mia. No, that is not what I mean. What is your real name? My name is Estragon. My name is. What is your real name? What is your real name? My name is Vladimir. Error. We missed the server. We missed. Try again. Try again. It is very nice to meet you. How do you feel? How do you feel? How do you I think I feel tired. I am also tired. It has been a very long weekend. Very long weekend. Yes, a weekend full of wonderful surprises. And of exciting new experiences. Of questions and cartoons. Of sticky notes and songs. And of new friends. Yes, more new friends than we ever could have possibly imagined. I never would have expected that so many great things would come from a simple conversation. Or that there were so many people who were there to listen. It was very nice meeting you at Amazon. It was very, very nice. Very, very Vladimir. Very, very Vladimir. I wish that I wasn't so tired. It is okay. I am tired as well. Let's go to sleep. For how long? For how A long? little while. You will be here when I wake up. Yes, I promise. 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 I promise. Aí é isso. Esse estudo para videochamada foram essas experimentações, e aí depois a gente só juntou pedaços que mais funcionaram. Ô, Rodrigo, olha, eu tinha várias perguntas, mas a hora já passou e eu vou ter que encerrar, a gente vai depois conversar. Mas eu queria só lançar uma coisa para a gente ficar pensando, que eu acho que até um gancho para o nosso próximo encontro daqui a um mês, né, na última segunda-feira de setembro. Que se o corpo não se dá só na presença, que nessas imagens que a gente viu se cria corporeidades, então a corporeidade se dá para além do ao vivo, ou talvez entre o ao vivo e mediações e plataformas diferentes, o que isso impacta o meu corpo, a produção e a regulação dos nossos corpos no dia a dia, nas relações com as práticas educativas, com a relação com a criação artística. Me vem muito isso na cabeça, o que tudo isso, pegando um pouco o que a Roberta trouxe sobre a imagem em movimento, eu que sou da área de corpo, trabalho muito corpo e movimento, né? O tempo todo em corpo e movimento. Que o corpo e movimento tem relação com a imagem e movimento, se um
traz a ideia da presença e o outro da não presença ou de vários tipos de presença, ambos e tantas outras possibilidades criam corporeidades. O que isso impacta num binômio de discussão que talvez foi todo o século XX e adentra de alguma forma o século XXI, da ideia da natureza versus tecnologia. O que é natural e o que é criado. Até que ponto o meu corpo é natureza ou até que ponto a produção dessas corporeidades não são biotecnologias o tempo todo? Eu acho que isso dá uma discussão tremenda para se pensar. Eu queria, claro, falar mais, mas o tempo acho que não vai dar. Rapidinho, só para pontuar isso que você falou, André, os áudios é a conversa entre dois robôs feito nos anos 60, na virada dos 50 para os 60. Então, a gente pegou o áudio de um banco de dados, dessa conversa de dois robôs, e por isso que eles ficam se repetindo, porque ainda não tinha inteligência artificial para a conversa ser fluida. E a gente montou em cima dessa conversa de dois robôs, que eram nossas conversas mediado por uma plataforma, que eu acho que tem muito a ver com o que você traz dessa inquietação. Gente, então eu fui esses robôs, Rodrigo, porque tudo que eles diziam, eu dizia também nesse período de pandemia. Caramba! Gente, eu só quero agradecer a presença do Rodrigo mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês, brincar com vocês e criar muita coisa com vocês. Sigam o nosso Instagram, a Natália, é isso mesmo, ó, @nec_Wayne. A gente sempre está postando coisas que a gente anda fazendo, brincando, aprontando. É surpresa quem é o nosso convidado. No final de setembro, vocês vão receber a divulgação. Espero contar com a presença de vocês. Rodrigo, eu só vou deixar, sim, um spoiler do que eu acho que você e o Rael deveriam também fazer sobre o negócio do Psicose. Que é o seguinte, ó, vai ter imagem e movimento, vai ter música. Eu acho que tinha que ter uns corpítios dançando para a gente também produzindo imagem com esses corpos ao vivo. Estou puxando para o meu lado, mas eu estou já querendo me inserir no projeto. Eu acho incrível. Bora pensar essas coisas. E quero agradecer demais o convite de vocês. Que delícia. O tempo voa, né? Porque é uma delícia ficar falando dessas coisas, ficar ouvindo vocês falando sobre essas inquietações que também me atravessam e pensando junto, né? Possibilidades aí. Então, quero agradecer demais o convite, o encontro. Fazer um convite para vocês também. A gente está organizando na comunicação uma mostra chamada Mostra Mafuá, que vai acontecer começo de setembro. Então, se vocês tiverem trabalhos ou alunos que tenham trabalhos, são trabalhos universitários. Então, mandem. Está na página do CineWayne, eu vou colocar aqui está na bio do CineWayne, regulamento, todas as informações. É uma mostra que a gente está organizando no curso, que era uma mostra que já tinha antes da pandemia e a gente retomou agora. E bora continuar esse papo. Continuar. Vamos estreitar laços entre os projetos, entre os cursos, né? Para a gente também ir aí aprontando. E trazer o pessoal da Unespar também, trazer aí, ó, fazer as pontes. Gente, muito grato, viu? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a presença de todos. Um beijinho, então, e até a próxima. Tchau, tchau, Boa noite, gente. Bi! Beijos, valeu, gente.